Vou compartilhar com vocês um sonho do dia 16 de março de 2025. Segundo o meu sonho, foi assim, a semana que antecedeu esse dia, foi uma semana de vários sonhos. Só que para mim não fazia muito sentido os sonhos, para que me desse motivo para gravar, né, colocar no grupo ou até mesmo colocar aqui no YouTube. Mas quando foi agora, no dia 16, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu pude ver pessoas, muitas pessoas, diversas crenças, religiões, e essas pessoas, elas se achando, né, esperta, se achando as melhores, diante do cenário no qual nós vivemos, neste mundo terreno, elas iriam escorregar. E elas iriam escorregar, vou dizer o vocabulário do sonho, direto para o inferno. E eu admirada com aquelas cenas na qual eu via. E tinha pessoas que elas não faziam aquilo que era para elas fazerem. Elas faziam aquilo que lhe pediam para que pudesse ser feito. E eu, como assim? Né? Aquelas pessoas todas controladas, manipuladas por aquelas outras pessoas que as induziam a fazer as coisas. E de repente eu me deparei com uma pessoa, aquelas pessoas que se acham, vamos dizer assim, sábias, espertas e prudentes, líderes de uma determinada denominação. E eu olhando aquela cena, e aquela pessoa, ela cometeu um vacilo tamanho que ela escorregou. E quando ela escorregou, que ela deu por si, ela viu vamos dizer assim, né, a cagada que ela tinha feito. Só que não tinha mais como ela corrigir perante os homens. Perante os homens, as pessoas não iriam esquecer. Mas ela poderia corrigir perante a quem a fez. E eu vendo aquela cena, e é outras pessoas perdendo tempo, sabe? Aquelas pessoas perdendo tempo com seus afazeres, com seus corre-corres, com vaidade, com ambição, e aquelas cenas. E eu, nossa. E nesse corre-corre, nessas ambições, nessas ganâncias, aquelas pessoas iam escorregando. Só que elas não escorregavam de uma vez, elas iam escorregando lentamente. Lentamente elas estavam escorregando. E eu, como assim? E eu admirada vendo aquela cena. Aí, de repente, eu cheguei no momento desse sonho que eu falei assim, ué, mas por que essas pessoas estão caindo? É porque elas não arrependiam dos pecados dela. Elas não arrependiam de verdade dos pecados, elas não perdoavam as pessoas de verdade e, além de tudo, elas guardavam mágoa. E essas mágoas, esses pesos que elas carregavam em si, faziam com que elas escorregassem direto para o abismo. E eu encucada com isso. E o mais interessante que agora, nesse último final de semana, no finalzinho do mês de março, eu tive um outro. Só que esse outro, ele foi muito mais sinistro. Segundo o sonho, eu fui colocada num local religioso muito bonito. Pensa num lugar bonito. E ali naquele lugar religioso havia um confessionário, onde as pessoas teriam que confessar os seus pecados. E eu falava assim, para que um lugar de tanto luxo para você fazer confissões de pecado? Para que isso? É aquele luxo estrondoso, sabe? E de repente eu vi uma moça, que eu acredito ser a faxineira daquele local. Ela estava limpando uma praça enorme, muito bonita. E eu observando aquela moça, e aquela moça limpando com a tristeza, um pesar.
E eu, nossa, pensei, senti aquela tristeza daquela moça varrendo ali, aquele peso. E de repente eu tive uma visão no sonho. E no sonho eu tive uma visão, eu via aquele local no qual eu via muitos padres ali, e padres estavam ali, vamos dizer assim, por obrigação, sabe? Aquelas pessoas que não têm para onde ir, foram para ali e vivem ali obrigada. E eu olhando aquela cena e eu sabia que eu estava tendo uma visão, porque o ambiente próximo a mim era fechado, mas eu via lá dentro. Como eu via lá dentro, também não sei explicar, eu sei que eu via lá dentro. E aqueles padres naquelas tristeza, e muitos já se conformado com aquilo, e eu via pessoas, diretores de escola envolvido, eu via secretárias de escola envolvido, eu via uma máfia, eu vi um local onde eles internavam, era como se fosse um orfanato, sabe? Aqueles orfanatos que internam as pessoas, e dali aquelas crianças são translardadas para outros lugares, e aquele negócio, aquele ambiente pesado, e eu vendo toda aquela cena, e aquilo para mim era carregado, aquele piso, sabe? E quando eu vi essa visão, eu me dei aquele, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou vendo isso? Aí, de repente, eu vi algo oculto, algo escondido dentro daquele lugar de luxo, mas era muito luxo. E eu via alguns padres conversando, e aqueles padres, eu acho que eles são os mais poderosos, sei lá o que que era aquilo, se era serviço, eu não sei não. Eu sei que era uma linhagem dos mais poderosos, e aqueles mais poderosos conversando ali, e eu sabia que havia uma máfia por trás deles. E de repente, naquela visão, eu vi umas pessoas com umas roupas escuras, que era o chefe deles, que comandava aquilo tudo. E eu, que é aquilo? E eu vendo aquela cena, eu comecei a ver então que eles eram comandados, e aqueles padres eram obrigados a fazer aquilo, e aqueles líderes religiosos eram obrigados a fazer aquilo, indiferente da crença, todos eles eram obrigados, e 10% de todos esses reinos de religião era destinado a esse local do luxo, e desse local do luxo eles tiravam e mandava para esses povos poderosos. E eu falava assim, mas para quê? Se eles são poderosos, eles podem fazer o seu próprio dinheiro, mas era um controle. Era um controle. Eles precisavam estar diante daquilo para que eles pudessem controlar. E eu vendo aquela cena, eu fiquei admirada. De repente, aquela visão fechou, e eu voltei no lugar que eu estava na cena. E quando eu voltei, eu já estava num, como se fosse uma rua, e eu andando assim, aí eu piscava, olhava para o lado, aí eu já não via mais aquela cena, e eu estava indo num determinado lugar um pouco mais à minha frente. Quando eu cheguei ali, eu vi uma diretora excluída, porque aquela diretora não fazia parte daquela máfia. E aquela diretora, ela prezava pelo amor ao próximo, ela prezava o carinho, o perdão. E aí eu acordei e fiquei encucada com esse sonho. Então você que tem mágoa, você que não perdoa, você que está andando nas treta errada, acorda. Muitos falam assim: não se preocupe, morreu aqui, acabou. Acabou nada. Acabou para esse corpinho de carne, porque a alma vai viver. E muitos vão ter surpresa. Sabe aquela frase assim, surpresa? Pois é, o abismo vai esperar muitos. Esse foi os dois sonhos.